Que bom tê-los aqui hoje. Creio que o Espírito Santo vai falar no teu coração, vai te fortalecer, vai te abençoar hoje aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos meditar na palavra. Quem trouxe a Bíblia, abre aí em Gálatas, capítulo 3. Vamos começar lá no versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Irmãos, está dizendo aqui que Jesus foi pendurado no madeiro e ele se fez maldição para hoje nós não termos a maldição. A gente entende que bênção e maldição é o oposto. Jesus, ele se fez maldição para hoje a maldição continuar na nossa vida? Não, ele se fez maldição para a bênção de Abraão reinar hoje na nossa vida. E chega até a falar aí que a bênção é tão grande que é a promessa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai estar conosco, as bênçãos de Deus vão estar na nossa vida. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Agora pense, meus irmãos, se Jesus morreu e se fez, pagou esse alto preço, foi pendurado no madeiro, como diz ali, para a bênção reinar na nossa vida, a gente pode aceitar a maldição? Pode aceitar a destruição na nossa vida? Nós devemos, claro, entender que uma diferença é maldição e passar por problemas e tempestades, alguma situação, né? Porque às vezes a pessoa confunde, ela passa por um problema, ela vai orar, vai crer, vai vencer em nome de Jesus, só que às vezes ela não se dá conta que é uma maldição, ou seja, nunca a vida dela anda espiritualmente, nunca a vida dela anda na área da família, nunca vai para frente na área financeira ou até mesmo na saúde, está sempre só desgraça, só maldição e as coisas não andam. Então você identifica que é uma maldição. Então Jesus morre na cruz para a maldição não reinar mais na nossa vida e sim a bênção de Deus. Agora eu pergunto para você: você tem acreditado nisso? Você tem crido que Jesus pagou o preço pela maldição? Ele se fez maldição para você ser abençoado, e diante disso você tem agido de acordo com essa fé? Porque às vezes acontece da pessoa dizer: não, eu creio, pastor, que Jesus levou a maldição, só que a boca dela confessa que ainda tem maldição na vida dela, que as coisas não andam, que essa praga de filho, esse problema no casamento, essa maldição na minha vida. Ela olha para situações de familiar e amaldiçoa e diz que nunca vai mudar. Olha para a área financeira e diz nunca vai mudar. Ou seja, ela está dizendo que Jesus levou a maldição, mas com a boca ela está chamando maldição ou dizendo que a maldição ainda pode agir na vida dela. As palavras têm poder, e a nossa fé vai agir, vai trazer resultados quando nós agimos com palavras. Lembra aqui que Jesus diz: se você tiver fé, você vai falar ao monte, sai do teu caminho e ele sairá. Se eu chegar e dizer não tem jeito essa montanha, não tem jeito esse monte, isso não é fé. Jesus diz: se você tiver fé, você vai mandar a montanha sair. Amém, irmãos? E eu uso até um exemplo que eu dei hoje para as pessoas, bem conhecido, sobre fé, da mulher hemorrágica, né? Eu não sei se você conhece a história, né, sobre a mulher hemorrágica. Muitos pregadores, muitas pessoas leem, pregam, né? E o que a gente vê, irmãos?
Não sei se você conhece a lei do povo judeu de Israel. A mulher, quando estava nos seus dias, né, falar claramente aí nos dias da menstruação, né, o que acontecia? Aquela mulher era considerada impura. Até uma cadeira que ela sentasse não poderia ninguém tocar naquela cadeira, que era considerada imundo. Essa mulher não era 2, 3 dias, era 12 anos com hemorragia. 12 anos saindo sangue da vida dela. Ela foi em tudo que é médico, como você conhece a história. Só que ela disse o que dentro dela? Qual foi a fé dela? Se eu for e tocar nele, na orla das suas vestes, eu serei curado. Se tão somente o tocar, eu serei curado. Ela usou a fé. Jesus estava com uma multidão em volta dele. Você lembra dessa história? A multidão. Jesus para e diz: alguém me tocou. Nas palavras do pastor Leonardo, os apóstolos pensaram: esse homem está doido. Se está todo mundo tocando nele, né? Ele para no meio daquela multidão que todo mundo queria tocar nele, ele tocava. Jesus dizia: ó, alguém me tocou. Todo mundo já estava tocando. E aí os apóstolos: Senhor, todo mundo te toca. Não, alguém me tocou. Quem era? A mulher hemorrágica. Ela tocou diferente. Todo mundo tocava, mas só saiu o poder para ela. Jesus ainda vira para ela e diz: a tua fé te salvou. O que eu quero dizer nisso? Dentro dela tinha a fé, e ela declarava consigo mesma. E outra coisa, irmãos, não tinha ninguém por ela. Se ela, sendo uma pessoa considerada pela lei imunda, ninguém podia chegar perto. Então ela arriscou passar pelas pessoas e ela ser identificada, como também a gente pode entender que ela era meio abandonada, porque ninguém queria chegar perto de uma pessoa que ia contaminar. E aí ela era sozinha, mas ela creu e declarou: eu vou tocar nele e vou ser curado. Ela creu em Jesus. E meu irmão, minha irmã, você precisa crer em Jesus. Às vezes a pessoa fica vinculando o resultado do seu futuro com pessoas. Eu acho que eu só vou ser feliz com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho. As coisas só vão andar se o fulano fizer junto comigo tal coisa. Não, você tem que crer em Jesus, e o impossível vai se tornar possível. Diga glória a Deus. Ela dizia consigo mesma, ela usou a fé, e a gente acabou de ler aqui: a fé em Jesus traz a bênção de Abraão. A fé em Jesus, você tem que usar a fé. Não adianta também dizer: eu creio em Jesus, mas eu falo um monte de palavras de maldição. Eu creio em Jesus, mas não creio no impossível, que Ele pode transformar aquela situação como da água para o vinho. Então eu estou agindo no natural. E diz aqui bem claro: por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa. Então é pela fé. Eu tenho que crer nessa promessa. Amém, irmãos? Jesus morreu para você não ter maldição na tua vida. É inadmissível nós aceitarmos maldição na nossa vida. Se tem maldição, nós temos que começar a usar a fé e não aceitar na nossa vida, porque Jesus morreu para na nossa vida não ter maldição, e sim a bênção do Senhor. Amém, irmãos? Agora eu quero mostrar para você que também nós temos que crer, claro, na bênção de Deus. Só que às vezes a pessoa acha que ela está na posição de ser abençoada apenas pelo fato dela dizer: eu creio em Jesus, eu sou gospel, né? Eu acredito na fé, eu gosto de louvores. E ela acha que isso é o suficiente. E eu quero mostrar para você que nem aqueles que tinham o sangue de Abraão, Jesus considera suficiente para ser chamado filho de Abraão. E eu quero mostrar isso para você em João, no Evangelho de João, capítulo 8, para a gente entender um pouquinho mais, que hoje também é Santa Ceia do Senhor, né? Jesus pagou o preço para a gente não ter maldição. Diz aqui no capítulo 8, 28, diz assim:
Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por quê que Jesus não está só? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu fiz questão de ler isso aqui, irmãos, porque Jesus fala com os judeus, e os judeus são descendência de Abraão, e ele está falando isso para os judeus. E ele diz: olha, vai chegar a hora de eu ser levantado. O que ele quer dizer? Na hora da cruz, que eu vou ser pendurado no madeiro. Vocês vão saber quem eu sou. Jesus está falando isso. E aí o que eu destaco aqui nesse assunto? Que ele diz assim: o Pai não me tem deixado só. Por quê? Porque eu faço o que lhe agrada. Então não adianta também nós termos o sangue de Abraão, nós termos a fé da promessa, só que na prática nós não estamos agradando a Deus. Nós não estamos buscando fazer a vontade de Deus. Hoje em dia a gente sempre fala de maneira geral, né, irmãos? Que muitas vezes você vê hoje em dia uma pregação na igreja, muitas das vezes focada só em bênção, só em vitória, só em coisas que atraem as pessoas. Só que se você olhar para a pregação de Jesus, é renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A pregação de Jesus é matar a carne e fazer a vontade de Deus. E o que a gente vê muitas das vezes? A pessoa quer a bênção de Deus, mas não quer agradá-lo. Às vezes ela prefere agradar o homem do que a Deus. Ela prefere falar palavras bonitas e agradar pessoas do que agradar a Deus. Ela prefere muitas das vezes mentir por um filho, né, para agradar o filho, do que agradar a Deus falando a verdade. Ela prefere lá praticar um pecado no trabalho para agradar o patrão do que agradar a Deus. E aqui Jesus está dizendo: o Pai não me deixa sozinho. Mas por quê? Porque eu faço o que lhe agrada. Meus irmãos, quando a gente tem fé em Deus, a gente sabe que se a gente estiver agradando a Deus, Deus estará conosco. E automaticamente, se Deus está conosco, a gente vai poder ajudar pessoas, ajudar quem a gente ama. Amém, irmãos? Agora, se Deus não está conosco, a gente não consegue sozinho se ajudar a si mesmo, que dirá ajudar alguém. Você está compreendendo? Então às vezes a pessoa não compreende que o ser mais importante na vida dela é Deus. Ela tem que agradar a Deus e querer estar com Ele. Lembra da promessa? É pela fé que a gente recebe a promessa de Abraão, e no final diz: e o Espírito Santo. Então quer dizer, a presença dele, quando ele diz aqui: o Pai não me deixa só, hoje para nós Jesus diz: eu vou subir aos céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou derramar o Consolador, o Espírito Santo, e ele estará com vocês para sempre. Então a única forma de a gente estar sozinho aqui na terra, meus irmãos, é quando a gente não crê que tudo é pela fé, ou quando a gente não está agradando a Deus. Porque também não adianta crer, mas não agradar a Deus. Hoje mesmo eu atendi um caso, na igreja. No final do culto veio uma pessoa e falou para mim: pastor, estou 3 anos desviado. Estou 3 anos desviado, tenho dom não sei das quantas lá, um dom de não sei do que, e bababá, e 3 anos estou sem ir na igreja, sem buscar, sem fazer, no meu celular só tem hino, em casa só se escuta louvor e não sei mais o que. Meu irmão, que adianta? Não estou dizendo aqui que não é para fazer, Tem gente que às vezes já quer pegar, então eu vou largar tudo de novo, O que adianta a pessoa fazer tudo isso, sabendo que está no mundo igual, agradando o diabo, agradando a carne? Você está compreendendo? Ela conhece que Deus morreu, Jesus morreu para a maldição terminar, mas ela ainda não se entrega totalmente para Deus.
E aí ela quer a bênção, mas ela quer ainda agradar a carne, agradar o seu eu, agradar o mundo, e ela não se entrega para Deus. Então, meus irmãos, não adianta, porque nós vamos estar até simpatizantes, vamos estar até lá com um gospel, mas a gente não vai estar com Jesus, porque a gente vai estar sozinho. Jesus disse: o Pai não me deixa só, porque eu o agrado. Você tem colocado na tua vida como meta agradar a Deus? Agradar a Deus, colocar um compromisso de agradar a Deus. Se você agradá-lo, ninguém é perfeito, mas se a gente tem propósito, a gente consegue. Se nós agradarmos, Ele estará sempre ao nosso lado. Diga glória a Deus. E aí os judeus até começaram a crer em Jesus. E aí olha o que aconteceu. Jesus fala continua no versículo 30, João 8,30, né? Diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E a frase tão conhecida aí, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente ouve essa palavra aqui, irmão, Jesus está dizendo: se você permanecer nas minhas palavras. Então, olha como a palavra de Jesus é importante. A gente fala aqui sempre de maneira geral, né, irmãos? Está se falando aqui da palavra. Jesus diz: quer ser meu discípulo? Palavra, permaneça no que eu ensino, na minha palavra. E aí ele diz: você vai ser meu discípulo. O que a gente entende de ser discípulo? É viver o que Jesus viveu. Jesus viveu multiplicação, andou sobre as águas, maravilhas, a paz de Deus, a presença de Deus o tempo todo na vida dele. Jesus foi para a cruz quando tinha que ir. E até se ele quisesse não iria. Quando Pedro corta lá a orelha do soldado, ele disse: se eu quisesse, eu orava agora e o Pai mandava anjos para me salvar. Então, quer dizer, a gente entende que ele tinha que ir para a cruz por nós, mas se não, o Pai estava o tempo todo guardando e protegendo ele. Então pense nisso. Ser discípulo de Jesus é ter experiências, talvez não tão gloriosas como a de Jesus, né? Que a gente é humano, tem medidas de fé cada um, falha e assim por diante. Agora nós temos que viver a bênção de Deus. Deus não morreu, Jesus não morreu na cruz para a gente viver maldição. Então, se a gente crer, a gente vai viver a bênção. Só que tem que guardar a palavra. E Jesus fala: se vocês conhecerem a palavra, que é a verdade, vocês vão se libertar. Sabe o que os judeus pensaram, meus irmãos? Como eles eram filhos de Abraão, né? Sabe? A pompa de ser o abençoado e os outros não serem de Deus, só eles serem de Deus. Hoje você encontra muito isso dentro de religiões aí, né? Uns achando-se mais do que os outros e assim por diante. Eles viram para Jesus e diz: que negócio é esse? A gente nunca foi escravo de ninguém. Quer ver? Olha o que diz aí no versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho, que é Jesus, né, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ou seja, eles tinham o sangue de Abraão, mas eles eram prisioneiros do pecado. Aqui Jesus até cita, por exemplo, diretamente dois pecados, que é matar e mentir. Né? São dois pecados. Eles queriam matar Jesus por causa do que Jesus falava. Então eles se diziam filhos de Abraão, mas a atitude era de matar. Então o que eu quero dizer para você, né, que o Espírito Santo tocou para a gente pregar na mensagem, é que a gente pode crer na bênção e saber que a gente tem direito a essa bênção, só que a gente tem que ter atitudes de acordo com a vontade de Deus.
Porque não adianta a gente crer na bênção, ter o sangue de Abraão como esses camaradas aqui, mas dentro ser aquela pessoa que quer matar, espírito de vingança, mágoa, ódio, ressentimentos e assim por diante, como eles queriam matar Jesus. Jesus vira e diz: vocês estão sendo servos do pecado. Eles estufaram o peito de: nós somos de Abraão, descendência, nós não servimos a ninguém. Jesus diz para eles: vocês estão servindo ao pecado. Eles achavam que apenas servir a lei, aguardar um dia ou coisa parecida era o suficiente, mas eles podiam continuar sendo egoístas, maldosos e assim, avarentos e assim por diante. Jesus mostra para eles que não. Então, meus irmãos, o que a gente vê? Pode ser que por causa dessas atitudes que não agradam a Deus, a pessoa não viva a promessa, porque ela não age de acordo com a vontade de Deus. Lembra? Jesus disse: eu não estou só porque eu agrado o Pai. Se eu desagrado, eu estou sozinho. Eles podem ser filhos de Abraão, ter sangue correndo nas veias, mas se não agradar a Deus, eles estão sozinhos. E Jesus fala coisas mais fortes aqui ainda, hein, irmãos? Jesus fala algo muito forte para eles. Quer ver? No versículo 37 diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Você viu que ele separou o pai agora? Ele disse: eu faço o que o Pai me ensinou, que eu vi junto dele, mas vocês estão fazendo o que o Pai de vocês ensinou. Jesus separa, irmãos. Jesus fala: vocês têm outro pai, as atitudes de vocês estão de acordo com outro pai que não é Deus. E Jesus fala: a minha palavra não entra em vocês. Irmãos, para você ver, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a palavra. O próprio Jesus fala aí. Às vezes a gente vê que tem pessoas que parece que ela não entende a palavra, a importância da palavra, que Jesus é a própria palavra, o quanto é importante. Se não fosse tão importante a palavra e o centro de tudo, Jesus teria passado 3 anos pregando a palavra. Jesus não pegaria então e levantaria uma banda? Ele não pegaria então e levantaria alguma festa para todo mundo festejar? Ele não pegaria algum outro ritual para inventar e para preencher as pessoas? O que ele fez durante 3 anos de ministério? Pregou a palavra. E ele diz aqui: a minha palavra não entra em vocês. A palavra de Deus não entra neles. Eles não ouvem a palavra, eles não querem a palavra. Meu irmão, minha irmã, quando você se deparar com pessoas que ela não compreende a importância da palavra, tome cuidado, porque pode faltar tudo na igreja, menos a palavra de Deus. Ou quando eu digo faltar, pode ser que não tenha uma voz bonita na igreja, até porque a gente não tem que vir na igreja para assistir alguém louvando. A gente tem que louvar a Deus com a nossa boca, né, irmãos? Mas muitas vezes o que acontece? A pessoa olha: não tem banda, não tem isso, não tem aquilo, vão preencher o culto com alguma outra coisa, sendo que a palavra é o mais importante. E quando a pessoa deixa de lado a palavra, ela está fora da direção de Deus. E isso não é o pastor Leonardo. Aqui, irmãos, quem tem a Bíblia nas palavras de Jesus marcada em vermelho, vai ver que tudo isso que a gente está lendo é o próprio Jesus falando. Então ele fala sobre eles terem o sangue de Abraão, mas eles não ouvirem a palavra de Deus. Eles agem fora da palavra, né? A palavra não entra no coração deles. Olha o que diz mais, versículo 39. Eles respondem ainda para Jesus, né? Disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis, olha só, preste atenção, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão
não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai, de vosso pai. Veja que mais uma vez ele diz: vocês não são filhos de Abraão, vocês fazem a obra do pai de vocês. E ele diz: vocês não aceitam a minha palavra, que é a verdade, e vocês querem me matar. Você já se deparou com situações como essa, não? No natural, né? Vamos tirar a Bíblia fora. Sim ou não? Você nunca chegou para alguém para falar a verdade para ela sobre um assunto e aquela pessoa parece que quer voar no teu pescoço? Sim ou não? Nunca ninguém passou por essa coisa. Você identificou lá, sei lá, uma briga de casal, de familiar, e aí você diz: não, fulano, tu errou, tu não devia ter feito. Aquela pessoa que errei, já quase voou no teu pescoço, querendo te pegar. Sim ou não? São pessoas orgulhosas que não aceitam a verdade. Então ela prefere matar aquela pessoa do que ouvir a verdade. E a gente pode levar isso para vários sentidos, né? Tem gente que mata como? Ela começa a falar mal, né? Na mesma hora: não, é que tu que é assim, é assado, e tu é uma baita de uma isso, de um aquilo e daquilo outro. Ela ouviu uma verdade, mas ela começa a matar aquela pessoa com palavras, ofendendo, xingando, querendo denegrir aquela pessoa porque ela lhe falou a verdade. Você já viu isso acontecendo natural? Não? Sim ou não? No trabalho, na família, acontece isso. E aqui estava acontecendo com Jesus. Jesus fala a verdade, e eles, em vez de ouvir e dizer: puxa Deus, me mostra aqui se isso aí é verdade mesmo, né? Me dá uma direção, é isso mesmo, Senhor. Não, o que eles fazem? Vamos matar esse cara, vamos matar esse homem aí. E depois você vê que eles chamam até Jesus de palavras de baixo calão. Na época eles chamam Jesus até de demônio. Jesus, o Filho de Deus, é chamado de demônio. Você pode ler em casa o restante do texto, que a gente não vai ler tudo hoje. Mas Jesus é chamado de demônio. Tu tem demônio. Aí sabe o que a pessoa faz quando ela é confrontada com a verdade? Dói o orgulho e ela não quer mudar o comportamento, ela não quer ter uma atitude diferente. Aí ela chama a outra pessoa de endemoniada, ela diz que é do diabo. Quando é um palavreado cristão, no caso deles, chamaram Jesus de demônio. Quando é no mundo, você vê a pessoa ofendendo com palavras e assim por diante. Então traz isso para nós. Como é que estamos diante de Deus? Eu escuto a palavra de Deus e analiso e peço ajuda para Deus para entender a palavra dele, ou eu sou aquela pessoa que logo já sai rebatendo, né? Tem casos que eu já conheço, a gente prega há pouquinho tempo a palavra, né, irmão? Eu conheço casos às vezes de pessoas que estão na igreja ouvindo a palavra, saem na porta, já no carro com a família, já começa: porque eu não concordo com isso, porque eu acho que essa palavra não é bem assim, né? E já começa já contra a palavra de Deus, sendo que eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, não estou falando de opinião pessoal de ninguém. E aí a pessoa já começa a querer matar, querer denegrir aquilo ali, tanto que Jesus é chamado de quê? De endemoniado. Tudo para quê? Para aquilo que Jesus falava fosse cair por terra, como se não tivesse importância. Que sem o endemoniado, mas era a verdade que levava para Deus. Era a verdade que traria a presença de Deus na vida deles. Lembra? Jesus disse: eu faço a vontade do Pai, eu faço o que agrada a Ele, Ele está comigo e não me deixa só. Então era para eles ouvirem e agradarem a Deus e não ficar mais sozinhos, mas eles preferiam rejeitar a palavra de Jesus e ainda querer matá-lo. Jesus diz: essa obra não é do Abraão. E olha, Jesus fala coisa mais forte ainda, né, irmãos? A gente está falando isso para quem quer a palavra de Deus, né? Toma cuidado, não vai sair falando essas coisas para os outros, né? Para quem não quer a Bíblia, não quer conhecer a palavra. Por que, pastor Leonardo? Porque olha só o que Jesus fala para esses camaradas aqui, irmãos. É forte, hein? No versículo 41 diz assim: disseram-lhes, pois, falaram para Jesus, né? Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus fala: vocês têm outro pai. E eles: não, somos nascidos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E olha a resposta de Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai,
certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha como a gente tem que amar Jesus, e amar Jesus é amar a palavra de Deus. No próprio livro de João, Evangelho de João 1, você vai encontrar no início, capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é palavra em ação, palavra viva. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus vira para eles e diz: se vocês fossem de Deus, vocês iam me amar. E amar Jesus é amar a palavra de Deus. Quando uma pessoa ou uma religião exclui a palavra como centro de tudo e coloca outras atrações, que hoje em dia está, muitas vezes é isso que acontece, bota-se outras atrações e a palavra fica de lado, meu irmão, alguma coisa está fora da direção de Deus. Pastor Leonardo, mas eu não compreendo como é que pode pessoas fazer isso. O próprio Jesus fala aqui, ó, porque não, é Jesus falando, hein? Porque não entendeis a minha, o vento tirou, a minha linguagem, olha só, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Eles não entendem a linguagem de Jesus e a minha palavra. Olha, ver se Jesus foi bem simpático, carinhoso. Olha o que ele fala: vós tendes por pai o diabo. É forte ou não é? Jesus vira para eles: vocês querem me matar, vocês não entendem a minha linguagem, a palavra, a verdade que eu falo. Vocês não têm o pai que é Deus, nem Abraão. O pai de vocês é o diabo. Claro que por isso que eu estou falando para nós que estamos lendo as palavras de Jesus. Então Jesus foi curto e grosso. Vocês não querem a palavra, não ouvem a verdade, não querem seguir esse caminho da renúncia, da mudança interior, limpos de coração, misericordiosos, andando na verdade, seguindo o que eu ensino. Vocês não têm o pai que é Deus, coisa nenhuma, e vocês querem matar. O pai de vocês é o diabo. É forte, hein? Jesus diz: o pai é o diabo. Olha o que ele fala: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, não ficou firme na verdade, né? Na palavra, na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então olha só, irmãos, por isso que a gente falou sobre agradar a Deus. Às vezes a pessoa quer agradar homens e mente, quer agradar pessoas e faz alguma coisa errada. Ela prefere agradar pessoas do que agradar a Deus. E aí você entende que muitas das vezes mostra que ela não é filha de Deus, porque o filho de Deus vai preferir agradar a Deus acima de pessoas, acima de qualquer coisa. Quem é de Deus vai agradar a Deus. Quem é do diabo vai agradar o diabo. Como? Satisfazendo a carne, agradando, né, as vontades da carne, o mundo, o pecado. Então Jesus, como se diz aí, né, o ditado é curto e grosso. Vocês querem me matar? Vocês não aceitam o que eu falo? O pai de vocês não é o Abraão. Só que eles eram sangue de Abraão. E aí que eu quero chegar. Lembra que a gente iniciou a mensagem dizendo que Jesus foi pregado no madeiro para a maldição ser quebrada e a bênção de Abraão chegar em nós. Amém? Só que essa bênção vai estar na nossa vida se a gente agradar a Ele. Porque a gente pode até ter fé na bênção, crer, como eles tinham, tanto que eles estufam o peito e dizem: mas nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos os tal. Só que eles estavam desagradando a Deus, e por desagradar a Deus, mesmo tendo o sangue de Abraão, eles não iam ter a bênção. A bênção não vem devido ao sangue ou devido apenas eu ser gospel. A bênção vem devido ao agradar a Deus. Se eu agrado a Deus, jamais estarei sozinho. É o que Jesus fala. Amém, irmãos? E eu reforço aqui falando mais uma vez: Jesus, nos 3 anos
A maior preocupação dele não foi com festa, não foi com banda, não foi com ritual religioso, foi com a palavra de Deus. E para você ver, para a gente encerrar e já orar, para você ver o quanto é importante a palavra, olha o que Jesus continua falando sobre a palavra aqui. Diz no versículo 45: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Ou seja, Jesus fala a verdade e às vezes você sabe, né? Que a pessoa não quer ouvir a verdade, né? Muitas vezes a pessoa quer ouvir o que ela quer, né? Quer alguém que passe a mão na cabecinha dela, sim ou não? Ah, meu filho, faz o que tu quiser, né? Olha, tu é um abençoado, glória a Deus, Jesus morreu na cruz por ti, vai lá, né? Ah, seja abençoado. Ela quer só ouvir palavras bonitas, mansas e coisa e tal. Ela não quer ouvir a verdade de mudança, de, sabe, tocar lá no coração. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar comportamento, eu tenho que, né, ter atitude que agrada a Deus. Então Jesus fala: puxa, eu estou falando a verdade, vocês não creem? Então saibam de uma coisa, olha o que ele fala aqui que é forte: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais. É forte, hein? Sabe por quê? Jesus que fala aí, não, o pastor não vai ficar bravo comigo. Ele diz: porque não sois de Deus. Jesus fala isso. Jesus diz: vocês não escutam a palavra porque vocês não são de Deus. Será que é importante escutar a palavra de Deus? Será que é importante a palavra de Deus, irmãos? É a coisa mais importante que existe na nossa fé. A palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra que vai nos guiar à libertação. Conhecereis a verdade liberta. Lá em Oséias diz: o meu povo sofre porque falta conhecimento, falta entendimento. Então traz isso para nós. Quanto mais eu conhecer a palavra, mais fé vai gerar no meu coração, mais libertação do pecado. Lembra que Jesus fala para eles: vocês são servos do pecado. Se vocês conhecerem a verdade, vão ser libertos. Se vocês conhecerem o que tem que mudar, vocês vão mudar, vão conseguir. Então traz isso para nós, meu irmão, minha irmã. Quem escuta a palavra, não diz aqui quem escuta o louvor. Claro que tem muitos louvores que tem a palavra, né? Que são bênçãos em nome de Jesus. A gente não está desdenhando de louvores, mas um louvor não é obedecer a palavra, não é escutar a palavra. Você já se deparou com alguma situação na tua vida, de você falar com alguém e aquela pessoa falar aham e não fazer? Também a gente não está falando isso, né? Você nunca falou isso, ouvia muito isso. Entrou no ouvido, sai no outro. Você já ouviu isso? Não. Estou falando contigo, fulano, está entrando no ouvido, sai no outro. Eu ouvia isso da minha mãe quando eu era guri. Hoje, graças a Deus, eu não escuto mais. Né? Agora, quantas pessoas Deus fala e é como se entrasse no ouvido e saísse? Ela ouve, mas ela não aplica na sua vida. Ela ouve, mas não aplica. Ah, eu tenho que tirar tal coisa. Ah, um dia eu tiro. Passou 5 anos, não tirou ainda. Passou 10 anos, não tirou ainda. Ah, um dia ela não fez nenhuma oração dizendo: Jesus, me ajuda. Ela diz: ah, uma hora eu tenho que resolver esse problema. Uma hora, passou 10 anos já conhecendo a palavra e nunca mudou. Ou seja, ela ouve, mas não pratica. E quando Jesus diz escuta, é aquele que escuta e aplica. Lembra que ele fala desses judeus que queriam matar, e ele diz: vocês não são filhos de Abraão, porque o Abraão ouviu a Deus. Vocês não ouvem a Deus, vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês, quer matar, roubar e destruir. Vocês não ouvem a Deus. Ou seja, eles escutavam a carne e não a Deus. Traz isso para nós, a gente escutar a palavra de Deus e aplicar, meus irmãos, nos transforma em pessoas de Deus.
É isso que muda na nossa vida. Não adianta eu escutar como eu volto a dar um exemplo que eu atendi hoje, de uma pessoa que apareceu na igreja, né? Apareceu lá num horário fora de culto. Ela dizendo: não, há 3 anos eu conheço, eu tenho dom, né? Eu tenho dom, né? Eu sou alguém importante que Deus deu o dom. 3 anos desviado, ou seja, não é de Deus. Jesus está dizendo aqui: quem escuta é de Deus, quem não escuta não é. Não adianta eu estar, mas eu tenho louvor lá em casa, é só louvor, mas eu não estou escutando, eu continuo com mágoa, mentira, vontade de matar, vingança, sei lá, um monte de pensamento e sentimentos ruins. Isso me faz, meu irmão, me afastar de Deus, ficar sozinho. E Jesus disse: o Pai nunca me deixa só, porque eu faço o que lhe agrada. É guerra contra a carne, é luta contra o nosso eu, mas é essa a mensagem de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ele diz: quem achar a vida vai perder, quem perder vai achar. Muitas pessoas dizem: você está perdendo tempo na igreja, está perdendo a vida, vem de aproveitar na balada, nas festas, na farra, nos vícios, vai aproveitar. Jesus diz ao contrário: quem está lá aproveitando a vida está perdendo a vida. Agora você que está perdendo a vida por amor a Ele, para agradá-lo, você vai encontrar a vida. E aí entra também o que a gente está falando sobre fé. Porque se Jesus diz que eu vou achar a vida, como é que eu vou aceitar viver uma vida vazia? Eu estou me esforçando, renunciando, querendo Jesus, escutando a palavra, e continuo vazio, triste, morte espiritualmente, não posso aceitar. Ele disse que se eu perder a vida eu vou achar. Então Jesus, eu quero achar a vida. Se Jesus disse que Ele se fez maldição para mim ser abençoado, eu não aceito maldição na minha vida. Eu não vou aceitar a maldição, eu vou crer na bênção do Senhor e vou lutar para alcançar ela em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Então, quem escuta a palavra de Deus, Jesus diz: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E aí depois disso eles chamaram Jesus de endemoniado. Aí chamaram ele de samaritano, endemoniado. Começaram a ofender Jesus, porque ele falou a verdade. Então, irmãos, vamos seguir a verdade, porque quem escuta a verdade, a palavra liberta, a palavra traz para a nossa vida a presença de Deus. Jesus diz que não fica sozinho. E eu digo a mesma coisa para você. Pode ser que em momentos pessoais, né, pessoalmente falando, a gente fique sozinho, sem a esposa, sem o esposo, sem o filho, sem um pai, uma mãe, né, em pessoas que nos ajudam, enfim, um irmão da igreja. Mas sem Jesus a gente não pode ficar. A gente pode ficar sem ninguém, humanamente falando. Agora, sem Jesus a gente está perdido. Sem Ele nada podemos fazer. Então vale a pena agradá-lo. Ele garante a bênção para a tua vida. Ele garante não te deixar sozinho. E Ele garante que você vai vencer, porque Ele se fez maldição para você ser uma bênção. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos também participar da Santa Ceia, né? Que você hoje possa crer e participar, que seja para todos nós a Santa Ceia da bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor nos mostrou aqui na Tua palavra hoje que é necessário, para recebermos a bênção de Abraão, é necessário crermos, Senhor, porque é pela fé em Jesus que nós alcançamos a bênção de Abraão. E é não somente crer, mas também fazer as obras de Abraão. Abraão escutou a Deus, escutou e creu no Senhor. E da mesma forma, Pai, nós aprendemos contigo aqui, Jesus, que quem escuta as palavras de Deus é de Deus, e quem não as escuta, o Senhor deixa bem claro, não é de Deus. Chega o Senhor a dizer que quem pratica as obras de morte, de mentira, é do diabo, Pai. E nós não fomos chamados para isso, para ficarmos sozinhos
debaixo de escravidão, debaixo de maldição. Não, Senhor, o Senhor foi pendurado no madeiro para que a maldição fosse quebrada e que a bênção reinasse nas nossas vidas. E nós nos levantamos agora com o coração entregue, com a fé do teu nome, para expulsar da nossa vida e dos nossos caminhos toda a causa e o causador de maldição, tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, até mesmo não deixar nós entendermos a tua palavra, entendemos a importância da tua palavra. Arranca da nossa mente, arranca do nosso coração, dos nossos caminhos, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que nos atrapalha e acaba nos fazendo errar, Senhor. Nós repreendemos todo orgulho, egoísmo, vaidade, todos os sentimentos que te desagradam. Pai, se nós estamos aqui, não é para buscar religião, e sim para buscar o Deus vivo, e sim para te agradar com a nossa vida. Então que tudo que nos atrapalha, na autoridade do nome de Jesus, saia da nossa mente, saia dos nossos caminhos, vai embora em nome de Jesus, Pai. E que venha, Senhor, o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, pois nós cremos no teu sacrifício na cruz do Calvário, e o Senhor diz que pela fé a promessa do Espírito Santo chega a nós, e nós cremos, Pai, no teu Espírito. O Senhor diz que subiria aos céus, mas não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos. O Espírito Santo estaria conosco. Pai, como conseguiremos te agradar? Como conseguiremos escutar e praticar as tuas palavras se o teu Espírito não estiver conosco, nos ajudando? Será impossível, Pai. Não há como conseguirmos com a força do braço. Então vem sobre cada coração que diz: eu quero escutar e praticar as palavras de Deus, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero te agradar, e eu não quero ficar sozinho neste mundo. Então venha, Pai, venha sobre a vida de todos que